Oi, gente. Primeiro queria pedir desculpa pra vocês, porque ontem eu tentei muito gravar e não consegui. É um tal de papagaio, cachorro, menino fazendo barulho aqui em casa, eu não consegui gravar. Mas aí eu tô conseguindo fazer agora, são 7h pouca da manhã e eu resolvi fazer agora a continuação do nosso vídeo. Vê só, pessoal, a gente estava falando sobre a República Velha, que é dividida em duas fases: República da Espada e República Oligárquica. Quando a gente pensa na República da Espada, que a gente já tinha começado a falar no vídeo anterior, a gente pensa numa república governada por militares. E aí isso seria uma das respostas da questão que eu perguntei para vocês no vídeo passado. República da Espada porque o Brasil ele passou a ser governado por militares. O primeiro deles foi Deodoro da Fonseca e o segundo, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto ele foi aquele militar que era vice de Deodoro da Fonseca e ele assume o governo quando Deodoro da Fonseca resolve renunciar. E ele renuncia por pressão. Ele vai sofrer diversas pressões para renunciar ao cargo de presidente da República. Ele assume em 1889. Uma das primeiras atitudes do governo provisório de Deodoro da Fonseca vai ser banir a família real do Brasil, porque se a família real permanecesse no Brasil, era possível que um movimento monarquista colocasse eles de volta no poder. Então, bora banir a família real do Brasil. A Constituição de 1891 também é algo que acontece durante o governo de Deodoro da Fonseca. O fechamento do Congresso Nacional, já que a gente tem um militar autoritário no poder, esse era Deodoro. E aí, quando ele fecha o Congresso, ele entra em conflito com os congressistas, boa parte deles formados por membros da elite cafeeira do Brasil. Aí, o que vai acontecer? A Marinha Brasileira, revoltada, com os privilégios que o exército estava tendo com a ascensão de Deodoro da Fonseca ao poder, vai se voltar contra Deodoro. Boa parte também dos marinheiros, eles eram, dos membros da marinha, eles eram monarquistas. Então, eles vão ameaçar bombardear a capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro. O que acontece em seguida é que Deodoro se sente muito pressionado, porque ele é pressionado pelo Congresso, já que ele manda fechar o Congresso, pela Marinha Brasileira, e ele acaba renunciando em 1891. Ele renuncia com um tempo de governo inferior a 2 anos. E pela Constituição de 1891, quando o presidente renunciava antes de 2 anos de governo, o que acontece é que ele tinha que convocar o vice, no caso, tinha que convocar novas eleições. Só que o vice de Deodoro era Floriano Peixoto. E Floriano Peixoto, não é à toa, ficou conhecido como Marechal de Ferro. Ele era ruento e ele não vai convocar novas eleições. Ele vai se colocar no poder, ele vai ficar até o final, 1894, quando o Prudente Moraes, o primeiro civil, assume, é eleito e acaba assumindo a presidência do Brasil. E durante o governo de Floriano Peixoto, o que vai acontecer? Vai ser uma segunda revolta da Armada, ou seja, da Marinha Brasileira, de novo ameaçando bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital, e bombardeando. E também uma revolta federalista, que vai acontecer no sul do Brasil. Essa revolta federalista ela aconteceu porque você tinha no sul do Brasil 2 grupos opostos, um que apoiava Floriano Peixoto e o outro que era contra Floriano Peixoto. Esses 2 grupos eles vão se rivalizar. Floriano Peixoto vai sufocar esse movimento. A capital, a cidade, na verdade, a cidade de Florianópolis, vai se transformar em Florianópolis justamente por causa do Floriano Peixoto. Então, Florianópolis em homenagem a Floriano Peixoto, porque a revolta federalista ela vai ser sufocada durante o governo de Floriano e ele vai ficar conhecido como Marechal de Ferro. Ele é o segundo militar que assume o Brasil durante o período republicano, a fase republicana, e é aquele militar que vai fechar o ciclo da chamada República da Espada, dando início a uma nova fase, que é conhecida como República Oligárquica. Por que oligárquica? Uma coisa importante de se falar, que eu não tinha mencionado para vocês antes, é que o movimento republicano ele não foi um movimento popular. Acredito que vocês já sabem disso, mas só para a gente não esquecer. A República, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 no Brasil, foi um golpe. Foi um golpe do movimento republicano aliando-se com os militares e com alguns setores da elite brasileira que queriam uma república porque não tinham mais nenhum interesse em manter a família real aqui no Brasil. O império, queria se quebrar a ideia de império no Brasil. Então, o que vai acontecer? Esse movimento contou basicamente com uma porcentagem muito baixa da população brasileira. Pra vocês terem uma ideia, um dos artigos da Constituição de 1891, que é o artigo que garantia voto
universal para homens. Universal para homens. É isso mesmo. Universal para homens maiores de 21 anos excluía não só mulheres, mas excluía boa parte da população brasileira. Pra vocês terem uma ideia, somente 4% da população brasileira era votante, ou seja, isso é uma parcela muito pequena, o que significa que essa Constituição também é uma Constituição excludente. Se a gente acha que o Brasil é um país de desigualdade social, você não imagina como isso era real e forte em 1891. Era muito mais desigual. Movimentos sociais é o nosso terceiro vídeo, tá? Só para não esquecer que durante essa fase da República Velha aconteceram muitos movimentos sociais de revolta. A gente vai falar sobre isso no terceiro vídeo. Mas agora falando para vocês sobre a República Oligárquica. A República Oligárquica é aquele período que começa a partir de 1894 e que vai até 1930, que é quando Getúlio Vargas dá um golpe, né, e para alguns foi uma revolução, e acaba assumindo o poder no Brasil. Durante a fase oligárquica, a gente vai ter dois grandes partidos políticos que governavam, né, que se alternavam no poder. Com a saída de Floriano Peixoto, né, com o final do governo dele, o que vai acontecer é que vai haver um processo eleitoral e Prudente de Moraes vai ser o primeiro presidente eleito. Prudente de Moraes era um civil paulista. Ele é sucedido por um outro presidente paulista. Depois vai começar a haver uma alternância, porque o Partido Mineiro e o Partido Paulista fazem uma aliança para se alternarem no poder. Essa aliança, que inaugura o que a gente chama de política dos governadores, política oligárquica, política do café com leite, ela começa com Campos Salles, não com Prudente de Moraes. Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil do Brasil, depois que Floriano Peixoto encerra seu mandato. Mas é com Campos Salles que começa esse processo e vai dar origem a uma série de características desse período de República Velha. Por exemplo, durante a República Velha, a partir de 1894, já com presidentes civis, a gente vai ter uma importância muito grande dos líderes regionais, né, que viviam nos estados proprietários, né, grandes proprietários de terra, conhecidos como coronéis. O movimento coronelista ele se fortalece muito nessa fase. Por quê? Porque os coronéis, eles eram as pessoas que tinham o seu curral eleitoral, ou seja, eles tinham um grande quantitativo de eleitores, e esses eleitores, eles eram influenciados, sob pressão, né, por seus coronéis, a votarem em quem o coronel indicava. O voto, nessa época, ele era um voto aberto. Então, as pessoas votavam em quem o coronel indicava. Havia uma troca de favores entre os governadores que eram eleitos e os coronéis. Havia uma relação de dependência entre esses dois partidos políticos, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista, que firmaram um acordo, uma espécie de acordo, para que eles se alternassem no poder. Ora era eleito um presidente mineiro, ora era eleito um presidente paulista. E uma coisa muito importante também a se saber é que essa fase de política dos governadores, de república oligárquica, oligárquico, né? Essa palavra oligarquia vem do grego e significa governo de poucos. Por quê? Porque você tinha uma elite privilegiada que, além de ser proprietária de grandes terras, se colocava também no poder, se elegendo a cargos políticos. Era muito difícil para alguém que não era daquele meio conseguir se eleger, conseguir se candidatar e se eleger. Tinha que ter apoio dos coronéis nas cidades e nos estados. Tinha que ter apoio dos deputados e dos senadores, que também eram eleitos com o apoio dos coronéis, porque as pessoas votavam em quem os coronéis indicavam. E quando essas pessoas conseguiam passar pelo processo eleitoral para se eleger e elas não representavam os interesses daquele grupo político que estava no poder, o que acontecia era que muitas vezes elas não eram eleitas porque as pessoas não votavam em quem seus coronéis não indicassem, e se acontecesse por um acaso delas serem eleitas, havia um processo, né, um procedimento que era feito para degolar a candidatura desse candidato que não era o candidato da situação. Esse procedimento era feito por uma comissão conhecida como comissão verificadora. E essa comissão verificadora, ela desqualificava a eleição de alguém que não fosse o candidato da situação. Então era como se você tivesse grupos políticos que estavam no poder, que se mantinham no poder, que se alternavam no poder, e esses grupos, eles não permitiam que outros grupos políticos de outros estados se colocassem no poder. Mas, recentemente, né,
Eu li uma pesquisa de uma historiadora que fala que, na verdade, essa mítica de política do café com leite, ela é uma mítica que não é totalmente verdade. Por quê? Porque existiam outros grupos políticos fortes também. O Partido Republicano de Pernambuco, o Partido Republicano da Bahia e o Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Muito importante a gente pensar no Partido Republicano do Rio Grande do Sul, porque é ele que vai trazer Vargas com o apoio dos militares e que vai acabar dando o golpe de 30. Essa alternância no poder viciosa de partidos políticos vai rolar até 1930. E é impressionante como se assemelha com uma política regionalista, viciosa, corrupta, que até os dias de hoje a gente percebe. Uma coisa curiosa é que, diferentemente do que acontece hoje, que os partidos políticos eles são interregionais, então são partidos políticos que vigoram no país inteiro. Então você tem, por exemplo, o PSB, que tem representantes em todos os estados. Na época da República Velha, né, da chamada Primeira República, os partidos políticos eles eram estaduais. Então você tinha um partido político em Minas, um partido político em São Paulo, um partido político em Pernambuco. E cada partido político buscava eleger os seus representantes com o apoio dos coronéis, que tinham seu curral eleitoral. E assim, esse sistema vigorou até o final da década de 20, quando finalmente Getúlio Vargas, com o apoio dos militares, com o apoio do movimento tenentista, conseguiu se colocar no poder. No próximo vídeo a gente fala um pouco sobre os movimentos sociais que vigoraram durante esse período. São eles: Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Canudos, Revolta de Canudos e Contestado. E também já falo um pouquinho sobre o cangaço, beleza? Beijo, até a próxima.